Você vai ouvir agora Mission Day. Boa noite, eu cumprimento a cada um que está abrindo esse vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Que você continue conosco, porque hoje nós vamos trazer um tema muito pertinente: o cristão e o dever social. Não é isso, Diácono Douglas? Exatamente. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você vai ser edificado através desse bate-papo, através desse estudo da Palavra de Deus. Já tem irmãos chegando, né? Irmãos que estão entrando aí para nos acompanhar durante esse vídeo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. O cristão e o dever social. Nós, como cristãos, estamos inseridos na sociedade. E a igreja tem um papel de ser influenciadora na sociedade. A igreja tem o papel de influenciar e não se contaminar. Como o apóstolo Paulo ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Nós temos vivido uma sociedade pós-moderna, onde as pessoas têm se desviado dos valores cristãos. Antigamente, por mais que a pessoa seja católica, evangélica ou de outra fé, tinha um temor de acordo com a palavra de Deus em questão de casamento, em questão de pecado, de mentira. E hoje o relativismo tem acabado com a igreja. A igreja ela tem se tornado relativista também, juntamente com a sociedade. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos dá o norte. Porque Jesus disse: céus e terras passarão, mas a minha palavra nunca passará. A verdade ela não é relativa, ela é absoluta. E ela está baseada na palavra de Deus. Nós vemos que a igreja tem esse papel de ser influenciadora. Mas nós vemos que a verdadeira religião, pura e sincera, é aquela que consiste em visitar os pobres e a viúva em suas necessidades. A verdadeira religião é aquela que cuida, é aquela que ampara, é aquela que abençoa. É essa religião que nós devemos ter. Não é isso, Diácono Douglas? Exatamente isso, pastor Vitor. Boa noite para todos os amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aí. Com muito prazer que estamos aqui reunidos mais uma vez, né, pastor Vitor? Boa noite para você também. Boa noite. É muito importante nós falarmos sobre isso, pastor Vitor, porque é impossível dissociar o dever social, né, do cristianismo. A igreja ela precisa ser ativa em ajudar pessoas, né, em compreender a necessidade das pessoas e suprir dentro de suas condições. A igreja ela não pode ser relaxada, pastor Vitor. A igreja ela não pode ser morna, ela não pode ser fria, ela não pode viver dispersa diante das necessidades da pessoa. Quando nós falamos sobre a missão integral de Deus, quando nós falamos sobre o amor integral de Deus para com o homem, esse amor integral, pastor Vitor, nada mais é do que um cuidado completo de Deus para com o homem. Um cuidado que cuida do espírito, da alma do homem e também do seu corpo físico. E nós, como igreja, como esse agente da missão de Deus, nós devemos também desempenhar essa missão integral de Deus, que é cuidar, suprir as necessidades do homem, necessidade de alimentos, necessidade de vestes, tudo dentro das nossas condições. Nós devemos sim cooperar com as pessoas, ajudar o nosso próximo e não viver apenas uma religiosidade para mostrar para as pessoas que somos cristãos. Não, nós devemos ajudar a necessidade, nós devemos ajudar os órfãos, nós devemos ajudar a viúva, né? A palavra de Deus no Antigo Testamento já vem nos mostrando que Deus cobrava isso do povo de Israel: o acolhimento ao órfão, o acolhimento às desamparadas, as pessoas que não tinham onde se recorrer, elas deviam ser abraçadas pelo povo de Deus, pastor. Com certeza. Jesus disse que nós devemos ser luz e sal, né? Ele não diz que nós devemos ser aliados, ele diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Nós, como igreja, nós como cristãos, como corpo de Cristo, nós temos o dever de propagar a misericórdia de Deus. Quando nós falamos do dever social, nós vemos nas atitudes de Cristo. Cristo semeava a palavra, manifestava o poder de Deus através de cura, de sinais, de maravilhas.
mas Cristo também amparava o necessitado, o aflito, o angustiado, o sobrecarregado. Ele diz na sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus também alimenta as pessoas com comida. Jesus, ele se preocupa com o ser humano de maneira integral. Como bem disse o diácono Douglas, Deus não preocupa somente com o nosso espiritual, mas com cada um por inteiro. Nós vemos isso quando os discípulos dizem que havia uma grande multidão e que eles haviam pouca comida. O Senhor Jesus pede ali o que cada um tinha e junta e começa a compartilhar. Todos são alimentados. Ele ainda diz na palavra que ele se preocupa como aquela multidão iria acompanhar, pois já estavam ali há muito tempo. Nós vemos que o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus é no ser humano por completo. Não somente na parte religiosa, no rito, na parte espiritual, mas também com a fome, com a miséria, com aqueles que se encontravam à margem da sociedade, como os leprosos, como as prostitutas. O Senhor Jesus, ele deu vez e voz a essas pessoas. Certa feita, quando ele está na casa de um homem chamado Simão, um homem religioso, um judeu, aproxima-se dele uma prostituta e começa a adorar, e começa a beijar os seus pés. E ali eles começam a dizer: se esse homem fora profeta, ele bem sabia que essa mulher que está o beijando é uma pecadora. Mas o Senhor Jesus, ele dá vez para essas pessoas. Ele entra na casa de Zaqueu. Ele se oferece para entrar na casa de um publicano, que era dito pelo povo judeu. Como o Senhor Jesus era judeu, era visto pelo seu próprio povo como alguém que trazia repúdio, como um ladrão. Mas o Senhor Jesus entra na casa de Zaqueu. E ali a Bíblia diz que Zaqueu se arrepende. E ele diz: hoje a salvação entra na sua casa. Nós temos o dever de propagar o Evangelho de Cristo, como testemunha dele, como servos dele, como filhos gerados por ele. Nós devemos testemunhar e propagar o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele disse: o reino de Deus está no meio de vós. Nós propagamos o reino, nós manifestamos o reino através de amor, de misericórdia, de perdão. Nós manifestamos o reino através de uma oração, de uma intercessão, de uma ajuda financeira até mesmo, de uma ajuda espiritual. Nós manifestamos o reino quando nós temos as atitudes do nosso Senhor Jesus. Nós temos o dever social de levarmos a mensagem do Evangelho e o dever de ajudar o necessitado, o aflito, o angustiado e o desamparado. No Antigo Testamento, como bem disse o diácono Douglas, havia ali o estrangeiro, a viúva e o órfão. Hoje nós vemos também que cada um tem necessidade na igreja. Ali, quando o Senhor Jesus começa a sua obra através dos 12 apóstolos, ele levanta também pessoas que compartilhavam o amor, a misericórdia e o perdão. Quando Jesus vê Pedro tirando a espada e cortando a orelha de mal, ele a restitui. Ele nos ensina a oferecer a outra face. Ele nos ensina a amar o próximo. Ele nos ensina a pegar a causa daqueles que não têm voz nem vez. Não é isso, Diácono Douglas? Exatamente. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando, nos orientando, pastor Vitor e amados irmãos, o quanto é importante, influenciando até mesmo na salvação e no arrebatamento das ovelhas de Cristo, a atitude de amar o próximo, a atitude de suprir as necessidades do próximo. O Senhor Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, ele diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns e outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver.
Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim fizeste. Então a palavra de Deus, ela vem nos mostrando que aqueles que serão separados à direita de Cristo, à direita do Rei para a salvação, são aquelas pessoas, pastor Vitor, que ajudaram a suprir as necessidades do próximo. A palavra de Deus, ela não fala aqui que será separado à direita católico, que será separado à direita pessoa da igreja, ou que seja pentecostal, seja batista, seja neopentecostal. A palavra de Deus, ela não vem nos mostrando de onde necessariamente são essas pessoas que estão à direita, mas a palavra de Deus, ela vem nos mostrando que através de atitudes de pessoas que ajudaram a suprir a necessidade do próximo, esses serão separados para a salvação. Então, essa palavra, ela vem, eu digo isso porque, pastor Vitor, amados irmãos, porque às vezes nós ficamos muito presos em doutrinas, nós ficamos muito presos simplesmente com prática de igreja, ou pelo símbolo, pelo nome cristianismo, e deixamos de dar a devida importância para o que realmente a palavra de Deus está nos mostrando que deve ser considerado, que é a atitude de ajudar o próximo, que é a atitude de suprir a necessidade, de vestir aquele que está nu, de matar a sede daquele que está com sede, de matar a fome daquele que está com fome, de visitar aquele que está preso. Então isso aqui, pastor Vitor, isso que nós estamos tratando hoje é tão importante que não deve ficar apenas na teoria, é algo que nós vimos que é muito mais prático do que teórico, pastor Vitor. A atitude de ajudar, não para as pessoas verem, não para que venhamos ser engrandecidos, mas sim para que venhamos ser reconhecidos como filhos de Deus, como aquelas ovelhas que são separadas para estar com Ele eternamente. Porque Deus ama todos, pastor Vitor. O Senhor fala que Ele derrama chuva sobre justos e ímpios, e nós também devemos ser como o nosso Pai Celestial, conforme o ensinamento de Jesus Cristo. Devemos ajudar e suprir a necessidade de todos, porque isso é amor. Quando digo isso, da importância de ser levado em consideração a atitude muito mais do que a religiosidade, pastor Vitor, nós voltamos também em mente aqui dentro da palavra de Deus sobre aquele homem, o bom samaritano, que ajudou a pessoa que estava ali machucada, que cuidou das suas feridas, que tirou o seu dinheiro e deu para uma pessoa: olha, eu estou indo embora, mas toma esse dinheiro aqui e cuida dele. E diante dessa situação, pastor Vitor, passou sacerdotes, passou religiosos perto daquele homem machucado e nada fizeram para o ajudar. E é por isso que nós precisamos de abrir os nossos olhos espirituais para as necessidades do nosso próximo e ajudá-lo, porque assim teremos um tesouro no céu. Foi o que Jesus perguntado por um homem: olha, o que eu devo fazer para herdar o reino? O que eu devo fazer para estar com o Senhor, para agradar a Deus? E Jesus citou essa parábola. Que um homem de Samaria, que era desprezado pelos religiosos, samaritanos não combinavam com os judeus, aqueles religiosos que seguiam a lei à risca, diziam que seguiam, esses aí desprezavam os samaritanos. E foi um samaritano, foi um homem de Samaria, que cuidou das feridas de alguém que precisava ser cuidado, pastor. Nós devemos cuidar, porque Jesus mostrou cuidado. Nós vemos na palavra de Deus que quando aquele homem cego de nascença é visto pelos discípulos, eles dizem: quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? O pecado tinha consequência com a enfermidade, mas Jesus mostra que não. É para que manifeste a glória de Deus. Nós devemos ajudar. O Senhor, ele diz em Mateus 6, que nós não devemos juntar tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, e aonde os ladrões minam e roubam. Nós devemos ajuntar tesouro no céu, onde nem a ferrugem nem os ladrões minam nem roubam. A palavra do Senhor também diz que quando nós dermos esmola diante dos homens, não devemos dar para ser visto. Aliás, nós não teremos galardão junto ao Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita,
para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto recompensará publicamente. O que nós temos visto na nossa sociedade, pessoas que ajudam para ter o nome reconhecido. Pessoas que fazem algo de bom para o próximo, não porque ama o próximo, mas porque quer ter o seu nome falado, quer ser visto como uma pessoa que ajudou. E aqui nós vemos na palavra de Deus em Mateus, no verso 1 até o verso 5, que nós não devemos fazer isso. Porque quando nós fazemos algo para o nosso próximo, que nós não buscamos fazer por amor, que nós buscamos fazer para ter o nome falado, para ser reconhecido, nós não estamos recebendo o galardão de Deus, e sim dos homens. De fato, nós já recebemos o galardão do homem, mas não de Deus. Em 1 João, a palavra do Senhor também nos diz que nós devemos ajudar, conhecendo o amor lícito, que Ele deu a sua vida por nós. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo o seu irmão necessitado. O coração não fica triste, como estará o amor de Deus nele? Aqui a palavra do Senhor diz, em 1 João, no capítulo 3, conhecendo o amor nisto nós conhecemos o amor, que deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a vida pelo nosso irmão. No verso 17 diz, quem pois tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, não sinta no coração, como estará nele o amor de Deus? Você vendo uma pessoa que está passando necessidade, você vendo uma pessoa que está precisando de um alimento, você vendo uma pessoa que está precisando de uma roupa, vendo que ela está necessitada, você tendo condições de ajudar, de abençoar, se você não faz, como o amor de Deus pode estar em você? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Nós não devemos cometer esse erro. Nós devemos ajudar. Nós devemos ter a certeza e a convicção que o nosso galardão está com o Senhor. Nós não devemos fazer para ser visto, notado. Nós devemos fazer para a honra e glória do nome do Senhor. Aqui nós vemos de maneira bem clara, aqui em 1 João, que como o amor de Deus vai estar em nós. Se nós vemos uma pessoa sofrendo, se nós vemos uma pessoa padecendo, nosso coração não se sinta mal. Nós devemos ajudar. A igreja tem esse papel. Ela pode ter se perdido ao longo da história, mas ela foi fundada nesse princípio. Nós vimos em Atos dos Apóstolos, Diácono Douglas, essa unidade, essa comunhão. Eles tinham tudo em comum, eles partilhavam tudo e ninguém passava necessidade. Nós também devemos ter essa atitude, porque o cristão ele não pode ser preso às coisas desse mundo. Ele não pode ter o seu coração preso nas coisas desse mundo. Nós devemos ter o nosso coração com o Senhor. Nós devemos dar alimento para aquele que tem fome. Nós devemos dar água àquele que tem sede. Nós devemos cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Esse é o nosso dever social. Esse é o nosso dever como igreja e também como cristão. Não é isso? Sim, pastor Vitor. E é muito interessante quando você entra nesse assunto de possuir muita coisa e não se importar com a necessidade ou com a dor do próximo. Nós vemos também o exemplo de Zaqueu, né, pastor Vitor? Lá em Lucas, no capítulo 19, Zaqueu, o publicano, ele era rejeitado pelos religiosos porque ele era aquela pessoa que cobrava mais impostos do que devia. Né? Ele tomava, os judeus não gostavam dos publicanos exatamente por isso, porque eles cobravam impostos, né, para o imperador romano mais do que devia. E ali os judeus não agradavam daquelas situações. Até que Jesus passou um dia, e Zaqueu também, sabendo que aquela atitude não era agradável aos olhos de Deus, naquele dia ele se arrependeu. E ele aproveitou a oportunidade de Jesus passando naquele lugar. Né? Ele subiu em uma árvore para chamar a atenção de Jesus, e Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse: olha, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu agora restituo 4 vezes mais, e do que é meu eu divido a metade com os pobres. E aquilo agradou Jesus. Foi diante dessa atitude de arrependimento, dessa atitude de ajudar as pessoas de Zaqueu, que Jesus respondeu o seguinte: hoje a salvação veio a essa casa, porque esse também é filho de Abraão.
E ali Zaqueu recebeu a salvação, Zaqueu recebeu o perdão de Jesus, Zaqueu seguiu ajudando o próximo e aquilo agradou a Deus, aquela atitude de dividir todas as suas riquezas com Jesus. Quando fala com Jesus, porque quando nós fazemos com o nosso próximo, nós fazemos para quem? Para Jesus. Aqui em capítulo 18 de Lucas também, o jovem rico, ele perguntou a Jesus: o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Jesus respondeu: vai e vende tudo o que você tem e divide com os pobres. E ele não quis, ele saiu triste de perto de Jesus. E ali Jesus respondeu para os seus discípulos: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. E Zaqueu nos dá o exemplo que é possível sim um rico herdar o reino de Deus. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque Zaqueu era rico e foi considerado filho de Abraão diante da atitude de dividir as suas riquezas, os seus bens com os pobres, com os necessitados. E nós devemos sim atentar para isso, amados irmãos. Isso é muito importante, ajudar o nosso próximo. João, esse mesmo que você falou, pastor Vitor, também nos dá um exemplo maravilhoso, nos dizendo o seguinte: que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. Deus nunca foi visto por ninguém. Como nós vamos fazer Deus conhecido? Manifestando o amor, ajudando as pessoas, comprando alguma coisa para quem precisa dentro das nossas condições. Aquele que tem muito, que tem sobrando, divide com quem não tem nada. Nós não devemos guardar em nosso coração riqueza apenas para nós, porque senão pode correr o risco de acontecer, como Jesus disse, aquele que juntou riquezas para si e ouve uma voz que diz: olha, hoje ainda pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? E para quem será? Ele juntou no seu celeiro apenas para si e não compartilhou com quem tinha necessidade. E nós vimos muitos exemplos na palavra de Deus. Tem aquela parábola do rico e do Lázaro, não é verdade? Ali a palavra de Deus nos mostra que aquele que é rico e não ajuda ninguém, no final fica numa situação difícil, porque vem o galardão, vem as consequências do Senhor para com aqueles que ajudaram e também para com aqueles que reteram as suas riquezas, não ajudaram quem precisava. Vem consequências ruins para essas pessoas, porque eles não estavam fundamentados nos frutos do Espírito, não estavam fundamentados no amor de Deus, que é manifesto no ato de cuidado, que é manifesto na atitude de ajudar o próximo, de compreender e agir para suprir a necessidade do próximo, pastor Vitor. Com certeza, Diácono Douglas. E nós lembramos que a palavra do Senhor nos orienta que nós devemos dar de graça o que nós recebemos de graça. Nós recebemos a palavra de graça, nós recebemos o amor de graça através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nós devemos também oferecer. Como o Diácono Douglas bem disse, nós manifestamos o reino de Deus com essas atitudes, com o amor, com a misericórdia, que nós vemos na pessoa de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus, antes fez a figura de servo. Nós aprendemos com Jesus que nós devemos servir, que a sua ética é totalmente diferente da ética do mundo, porque a ética de Cristo, o maior é o menor é o maior. Na ética de Cristo, o último é o primeiro. Nós aprendemos que na ética de Cristo, o fraco é forte, bem-aventurado que só, porque será abençoado. A ética de Cristo nos ensina que nós devemos oferecer outra face. E nós não podemos nos perder na nossa sociedade, que é uma sociedade consumista, que é uma sociedade individualista. Nós não podemos perder os valores cristãos em meio a isso. Muitas pessoas têm se perdido, Diácono Douglas, porque muitas das vezes têm ouvido muito pregação de prosperidade. Ela tem visto um Deus garçom que lhe oferece uma bandeja, aquilo que o dinheiro compra. Deus nos oferece, irmãos, e nos ofereceu o seu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, e através dele nós temos vida eterna. E ele nos orienta a ser seus discípulos, a seguir os seus mandamentos, que não são pesados. O Senhor nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Nós vemos que até no Antigo Testamento, os profetas vêm falando sobre o nosso dever. Miqueias, no capítulo 6, no versículo de número 8, diz assim: e ele te declarou, ó homem, o que é bom, que ande com o Senhor, que o que é bom e que o Senhor pede de ti,
senão que pratiques a justiça e ame a beneficência, e ande humildemente com o teu Deus. Aqui nós vemos até na antiga aliança, pelo profeta Miqueias, também por Isaías, ele nos ensinou o que é bom. E nós devemos praticar a justiça, amar a misericórdia, a benignidade para o nosso irmão, para o nosso próximo, querer o bem. Nós devemos amar isso, querer o bem do próximo, praticar a justiça. O que é de Cristo não é aquele que está 24 horas dentro do templo, não é aquele que está andando com longas vestes, é aquele que tem um coração quebrantado e sincero na sua presença, é aquele que se desvia do mal, é aquele que pratica a justiça e é misericordioso. Nós temos invertido os valores, nós não podemos nos perder, nós temos um dever social de influenciar a sociedade. E como é que nós vamos influenciar a sociedade se nós estamos sendo tão influenciados por ela, a ponto de nós nos perdermos em os nossos valores, em os conceitos bíblicos? Nós devemos ter a certeza e a convicção que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar na nossa vida. Nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo, assim como o Senhor Jesus diz na sua palavra. Não é isso, Diácono? Exatamente, pastor Vitor. Vamos aqui cumprimentar, saudar aqueles que estão participando conosco, pastor Vitor. A Irineia Prado participando conosco, que Deus possa estar abençoando a todos. A Janaína Rodrigues, a paz do Senhor, Irineia, a paz do Senhor, Janaína, a paz do Senhor para todos os irmãos. O Marcos Paulo participando também, o Ronei, né? Aqui também no meu Facebook, o Vitor Oliveira, o Thales Henrique, a Ariane Pinheiro, que Deus possa estar abençoando, né? Todos os irmãos participantes, a Juliette também, Pereira participando, que Deus venha estar abençoando, né? Pastor Vitor, é muito interessante isso, e diante de tudo que nós explanamos aqui, diante de tudo que a palavra de Deus revela e nos mostra, como que você entende que está sendo a igreja diante dessa proposta, diante desse dever, vamos dizer assim, que a palavra nos dá, que é a atitude de ajudar o próximo, a atitude de tirar do que temos, um pouco do que temos, né, para suprir a necessidade daquele que não tem nada, daquele que precisa de ajuda? Como você tem visto nesses dias a ação da igreja diante disso, diante dessas necessidades que a sociedade vive hoje? Diácono Douglas, eu acho que a igreja tem sido omissa em agir em prol do próximo. A igreja ela tem se preocupado em suas estruturas, né? Em ali a sua estrutura física, né? E tem se esquecido que o maior patrimônio da igreja é o membro, é aquele que faz parte do corpo de Cristo. Eu acho que nós temos que fazer, diante dessa situação, que ela está na nossa sociedade de modo geral, é voltarmos às Sagradas Escrituras, é voltarmos à igreja de Jerusalém, à igreja primitiva, né? Pegando os valores do reino e manifestando a misericórdia, o amor, a caridade, né? Nós devemos fazer a caridade não porque nós vamos ser salvos por ela, mas elas são sinais, né, de espiritualidade, de fé, de vida com Deus. Nós não podemos nos prender a esse tempo presente, porque ele é transitório, ele é passageiro. Nós devemos estar com o nosso coração em Cristo, porque, como diz a palavra, aonde tiver o nosso coração, também está o nosso tesouro. E diante desse quadro, Diácono Douglas, diante disso que nós temos vivido de maneira geral na nossa sociedade, eu quero trazer também uma pergunta que o Senhor vem explanar, né, para cada um que está nos assistindo, sobre esse quadro da nossa sociedade, né, que tem se modernizado como nunca antes, onde nós temos tantas facilidades, né, onde as pessoas têm tanto acesso à informação. Eu quero trazer a seguinte pergunta para o Senhor: como nós podemos agir na nossa sociedade pós-moderna para ajudar o próximo de maneira mais eficiente? Amém. Pastor Vitor, eu creio que a solução para esse problema é fazermos voltar aos princípios e aos valores que a palavra de Deus nos mostra, que é o cuidado com o ser humano. Eu percebo que essa modernidade, essa modernização que a sociedade hoje desenvolveu, prejudicou
os valores principais e humanos que a palavra de Deus vem nos mostrando. Por exemplo, hoje as pessoas estão, até vamos tirar de fato aí essa pandemia que está acontecendo hoje, que realmente deve ser colocado em pauta, que realmente deve ter o cuidado de distanciamento físico, deve ter aí esse isolamento, o grupo de risco deve se resguardar, mas vamos tirar isso de vista. Antes disso, as pessoas têm tido uma preferência em se comunicar e se relacionar através dos meios sociais tecnológicos, através das redes sociais como o WhatsApp, Facebook, Instagram, tem sido mais valorizado do que o ser humano em si. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela vem trazendo um cuidado antropológico, colocando o homem como ser que deve ser cuidado. O próprio Deus, quando ele criou o jardim do Éden, quando ele criou diversas plantações, quando ele criou os animais, ele criou o homem, ele colocou o homem para dominar sobre todas as coisas. O próprio Jesus, diante de uma situação de enfermidade de uma pessoa, ele quebra a lei do sábado para curar aquela pessoa. Na verdade, ele dizendo, olha, se vocês, diante da lei, devem soltar os vossos animais no sábado, para que ele possa comer, para que ele possa beber, não me convia hoje soltar uma mulher que estava cativa de Satanás diante de uma enfermidade, uma mulher que andava encurvada e Jesus curou ela, é verdade? Então nós devemos entender isso, que o homem ele é ser amado por Deus. O homem é o ser mais amado por Deus, sendo mais categórico. Nós devemos entender que, para hoje, o problema da tecnologia, as pessoas levarem mais em consideração redes sociais, as pessoas levarem mais em consideração valores passageiros, valores estéticos, valores aí, como você foi bem claro em dizer, que são consequências da pós-modernidade, devemos o quê? Voltar para os princípios da palavra de Deus, que nos ensina a ter o cuidado com o ser humano, que nos ensina a ter o respeito pelo ser humano, que nos ensina a amar o ser humano, que nos ensina a valorizar e suprir as necessidades do ser humano. Porque Deus hoje, eu digo sem medo de errar, pastor Vitor, diante do que a palavra de Deus nos ensina, Deus, ele é amado no próximo. É tanto que ela diz que quem diz que ama a Deus e não ama seu próximo, está sendo mentiroso. Porque eu amo a Deus quando eu amo o meu próximo. Que maravilha, né? Bem colocadas as palavras do diácono Douglas. Como uma pessoa pode dizer que odeia o seu irmão? Né? Como uma pessoa pode falar que não gosta de fulano, de ciclano, de beltrano, e está ali adorando a Deus e glorificando ao Senhor? Nós mostramos o nosso amor a Deus e também ao nosso próximo através de atitudes. A prática ela é fundamental. A teologia ela tem que se fazer com os pés descalços, tem que fazer sentido o que o irmão está passando. A Bíblia nos orienta a chorar com os que choram, a alegrar com os que se alegram. Então é necessário nos aproximarmos do nosso irmão, nos aproximarmos das suas angústias, do seu sofrimento, das suas alegrias, porque isso é a ética de Cristo. Isso é o nosso dever social. Como bem disse o diácono Douglas, a nossa sociedade tem vivido momentos que nunca em outra época houve. As inovações, a tecnologia tem distanciado quem está perto e aproximado quem está longe. E eu tenho percebido, uma opinião particular minha, que muitas pessoas têm sido dominadas pelas redes sociais. Muitas pessoas têm se deixado levar por aquilo que o aplicativo tem colocado na frente dela. Tem vivido de aparência, tem buscado mostrar que está feliz, tem buscado mostrar que está bem, tem buscado mostrar que está bonita ou que está feia, e não tem se preocupado que esse meio social muitas pessoas vê. Muitas pessoas talvez não curtem nem comentam, mas vão assistir esse vídeo. Muitas pessoas veem a sua foto e não comentam, mas estão vendo e conseguem pela sua postagem saber como anda a sua vida. Nós devemos nos precaver quanto a isso. Nós devemos saber que a verdadeira felicidade está em nós e não naquilo que as pessoas veem.
e não naquilo que as pessoas enxergam. Porque não importa o que as pessoas enxergam. Como diz o apóstolo Pedro, a mim me importa agradar a Deus e não ao homem. Muitas pessoas têm vivido uma vida para agradar as pessoas. Muitas pessoas postam em rede social, quando estão comendo em restaurantes, quando estão viajando, para mostrar que estão fazendo isso. Isso é avareza, isso é abominável aos olhos de Deus. A verdadeira felicidade está em nós, que vivemos ela, e não no que as pessoas veem fora de nós. Nós vemos que muitas pessoas, Diácono Douglas, têm suicidado, muitas pessoas têm entrado em depressão, e aqueles que estão à sua volta não têm percebido, porque muitas das vezes vem em rede social sorriso, alegria, felicidade e amor, mas não sabe o que está acontecendo dentro, não busca aproximação, não tem feito aquilo que a palavra de Deus nos orienta, que é chorar com os que choram, que é o que alegrar com os que se alegram. Tem visto ali, através de um aplicativo e de uma rede social, e tem julgado. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos ter o contato, não só físico, pós a pandemia, que logo ela vai acabar, mas também o contato de procurar o que a pessoa está sofrendo, nos colocar à disposição para ajudar, assim como o Senhor se colocou. Ele se colocou à disposição para ajudar aquela mulher em João 4, samaritana, que havia 5 maridos. Ele não julgou, ele não apontou. Quando aquela mulher adúltera foi levada até ele, iria ser apedrejada. Muitas das vezes nós temos servido, Diácono Douglas, a religião que manda pedra, e não a religião que estende a mão. Nós aprendemos na palavra de Deus que a verdadeira religião, ela estende a mão, ela não joga pedra. Então que nós venhamos praticar isso, pois esse é o nosso dever social. Amém? Amém. Que Deus possa estar abençoando todos os irmãos, que venhamos sim, pastor Vitor, guardar essa palavra nos nossos corações e exercer a misericórdia através de atitudes, tirando um pouco do que temos para suprir a necessidade do nosso próximo. Eu ouvi uma frase essa semana, pastor Vitor, amados irmãos, que me chamou muita atenção. Eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é algo que a gente tem visto que claramente tem acontecido na sociedade. Existe um buraco em todo ser humano, no lado esquerdo, no coração, que só é suprido e preenchido com a presença de Deus. E hoje as pessoas têm colocado, substituído a presença de Deus por tudo, por muitas outras coisas, para tentar preencher esse espaço. E é por isso que, como você disse, muitas pessoas hoje vivem oprimidas, vivem depressivas, porque tem substituído o lugar onde é de Deus fazer morada, onde é de Deus habitar, por coisas supérfluas, por coisas que passam e que não podem preencher ninguém. Nós precisamos de guardar em nosso coração aquilo que verdadeiramente vai trazer vida em abundância, que vai trazer felicidade, que vai trazer a alegria. Porque o nosso Deus, o Deus que nos criou, Ele sabe do que nós precisamos. E uma das coisas, ou o principal que precisamos, é a presença dEle em nossas vidas. E assim ajudaremos nosso próximo. E assim seremos sensibilizados para a necessidade do outro. Assim seremos suplentes daqueles que precisam, daqueles que têm necessidade. Como está escrito na palavra de Deus, não tem como guiar um cego outro cego. A gente vê a trave no olho do nosso irmão, o cisco, e não tira a trave do nosso. A verdadeira libertação, ela começa dentro de nós. Muitas das vezes a gente quer a libertação do próximo, mas nós não somos libertos. Muitas das vezes a gente vê o pecado no próximo, mas nós também somos pecadores. A Bíblia diz que aqueles que estão de pé, cuide para que não caiam. Nós devemos saber que é necessário que nós venhamos ter compaixão. Por várias vezes nós vemos que Jesus teve compaixão. A compaixão é esse amor que se aproxima e que sente aquilo que o próximo está passando. A nossa sociedade, principalmente a nossa igreja, ela tem se esquecido de ter compaixão com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o desabrigado, com o necessitado, com o drogado, com a prostituta. Ela tem sido uma apontadora e julgadora e tem sido pouco misericordiosa. Eu quero agradecer a cada um que nos acompanhou, que assistiu essa live, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente
E que se você não assistiu ela toda, volta lá no começo e continua assistindo, você vai ser edificado em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo também. Eu creio que muitos irmãos foram e estão sendo abençoados através dessa live e muitos serão ainda ao acessá-la. Que você possa compartilhar para ajudar pessoas que precisam também, como nós também precisamos da palavra de Deus, que é o único remédio para a alma do homem. E por falar em remédio, na próxima semana nós estaremos falando aqui sobre como vencer a depressão. A palavra de Deus ela traz resposta para toda pergunta que o homem tem dentro de si, para todo vazio que o homem tem no seu interior. E nós queremos ajudar vocês na próxima semana, trazendo e intervindo com a palavra de Deus, sendo direcionados e guiados pelo Espírito de Deus para ajudar a vocês e também sermos ajudados através do que a palavra ensina e traz para as nossas vidas. Até quarta. Deus abençoe. Você acabou de ouvir Mission Day. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele deu.